Oi pessoal, eu sou o Heráclito e hoje eu vou falar com vocês sobre Loki, da Disney, sobre o episódio 2, né? Não deixei claro no outro vídeo, mas aquele vídeo era sobre o episódio 1. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 2, eu já vi duas vezes para a gente poder conversar a respeito, né? Então, havia duas grandes questões, né, no primeiro episódio, né? O livre-arbítrio versus determinismo, né? E esse traz uma nova questão, né, que é a do propósito. E é interessante, né? A gente vai discutir tudo isso. Primeiro, um pouco de nerdice, né? Já que, enfim, a gente está falando sobre um produto que vem dos quadrinhos, né? Mas nós chegamos a 10 mil inscritos. Obrigado a todos vocês. Quase a metade das pessoas que veem o canal não são inscritas. Então, se vocês puderem se inscrever, acionar o sininho, dar um joinha, ajuda bastante o canal. Eu estou gravando com a webcam, não com o meu celular. Mas vamos lá, né? Vai ser um vídeo mais longo, então vou gravar aqui no computador. Primeira nerdice, né? No segundo episódio aparece a Lady Loki, né? A primeira vez que aparece o Loki numa versão feminina foi logo após o evento do Ragnarok, né? Finalmente acontece o Ragnarok nos quadrinhos, né? E toda Asgard é destruída. O Thor tenta impedir, e ele descobre nos quadrinhos, né, que o Ragnarok é um evento cíclico. E há muito tempo antes tinha aparecido os personagens que eram uma espécie de deuses que viviam acima e nas sombras, né? Tem uma história bem antiga que o Loki vai até eles e dá poderes para vários mortais, na tentativa de se redimir. É uma história até dos X-Men da Alpha Flight, salvo engano. E aí o Thor descobre que esses deuses se alimentam do Ragnarok. Então ele consegue pôr fim ao ciclo do Ragnarok e morre todo mundo, inclusive o Thor, né? E aí ele fica num estado de não existência, quando ele é trazido de volta à vida, e ele vai encontrando dentro dos mortais a semente dos antigos deuses. Então ele vai trazendo eles de volta à vida, a começar pelo Heimdall. E é muito interessante porque essa época é escrita pelo Straczynski, que é um roteirista que eu gosto muito. Então nessa época eu ainda acompanhava quadrinhos e eu lia sempre essa versão do Thor, né? Quando ele usa o poder de Odin para recriar os deuses e recriar um pedaço de Asgard na Terra, né? Essa época também foi a época de um mega evento chamado os Dark Avengers, né? Que o Norman Osborn se torna o líder dos Avengers. O Norman Osborn é o Duende Verde, um dos principais inimigos do Homem-Aranha. O líder dos Vingadores e o chefe da SHIELD, que ele transforma em Hammer, né? Em vez de escudo, martelo. E quando o Thor vai trazer de volta a Sif, aparece o Loki como uma mulher. E a Sif ele não encontra mais em parte alguma. E obviamente o Loki fala para ele que está redimido, que quer ajudar e tal, mas o que ele quer é tomar o poder em Asgard. Nessa época também cria-se uma cabala, né, de vilões superpoderosos, chefiados pelo Osborn, do qual a Lady Loki faz parte, o Doutor Destino, Namor, a Emma Frost, o Capuz Vermelho, né, que não é tão conhecido, nunca apareceu nos filmes, e eles formam um grupo de supervilões que fica controlando as coisas na surdina, né? Essa é a primeira vez que a Lady Loki aparece, e é interessante porque esse departamento, né, de controle das coisas do tempo, ele aparece pela primeira vez no Thor número 372. E esse número aparece bem grande no segundo episódio, né? Talvez em referência a isso. Um outro elemento interessante é que, como eu lembrava mesmo, nos quadrinhos, é a primeira vez que esse departamento de controle do tempo aparece. Um agente é no Thor, mas a coisa mesmo de alguém ir até lá é no quarteto, né? E ali eles descobrem várias coisas. Então, por exemplo,
Uma das coisas que aparece nos quadrinhos, e a gente não sabe se vai ser igual na série, é que todos os membros, né, do departamento lá temporal, eles são clones, né? Então a gente não sabe também se vai ser assim na série. De qualquer sorte, aparece uma outra versão da Lady Loki no Loki Agent of Asgard. O Loki morre nesse evento, né, ao final do Dark Avengers, e ele ressuscita, morre de novo, e ele retorna jovem, como Agent of Asgard. E ele passa a agir para tentar redimir os antigos pecados dele. E é interessante porque boa parte da série é baseada no Loki Agent of Asgard. Eu li muito pouco. Eu li mais o Loki entrando em contato com outros personagens que eu achava interessante, como a Miss Marvel, né? Que eu acho um quadrinho sensacional. Então aparecem várias versões dele, inclusive uma versão bem mais velha que vem do futuro, para dizer que ele falhou, que ele não vai conseguir. E em determinado momento, como ele é um metamorfo, ele, para poder entrar em contato melhor com uma mulher, ele se transforma na Lady Loki, inclusive com o chifrinho quebrado, né, que é uma das características do Loki mais jovem como Agent of Asgard, né, que ele tem o chifrinho quebrado. A Sylvie, né, que é a Lady Loki, Sylvie Laufey-Daughter, né, existem rumores de que talvez ela seja Enchantress, porque nos quadrinhos existe a Enchantress, que é uma feiticeira asgardiana capaz de dominar a mente das pessoas. Inclusive o Minion dela apareceu no último Thor, né? É o cara que usa aquelas duas metralhadoras. Mas ela não. E a Sylvie tem os mesmos poderes, né? Da Enchantress, de controlar a mente das pessoas, de possuir. E o nome Sylvie foi utilizado nessa época do Dark Reign, né, dos Dark Avengers, porque o Loki convenceu uma garota de Oklahoma, chamada Sylvie, de que ela era asgardiana e de que ela era a Enchantress, e deu alguns poderes para ela. Uma coisa que chama a atenção é o fato de que todas as versões do Loki, eles têm cabelo preto, menos essa que é loira, né? Tem o cabelo loiro. De qualquer sorte, pode ser qualquer coisa disso, né? Eu não acho que ela seja a Enchantress, né? Porque é uma personagem muito autocentrada e dificilmente ela apareceria dizendo que é um outro personagem, né? Como o Loki, a não ser que ela tenha, não sei. Mas, nerdices à parte, né? Entendendo a origem dos quadrinhos, quais são as questões interessantes que aparecem, né? Uma coisa que eu percebi é que o departamento de tempo lá, ele tem uma coisa kafkiana, né? Existe uma história do Kafka chamada O Processo, em que a burocracia aparece como algo enlouquecedor, que serve para aprisionar as pessoas e mantê-las imóveis, paralisadas, né? E aquela cena em que o Loki está falando com a menina que está, a bibliotecária, que está digitando, e ela nem olha para ele, mas quando ele toca o sininho, ela para e se vira, né? É uma cena muito kafkiana nesse sentido, né? Há ali todo um aparato burocrático. Aquelas pessoas nascem e morrem ali sem saber o que é um peixe, né? Como naquela cena. I'll gut you like a fish. E ele, what is a fish? E eles vivem e morrem em prol daquela burocracia, né? Ela acaba sendo um fim em si mesma, né? Então isso é um elemento interessante que aparece. Um outro elemento interessante, como eu já discuti antes, né? A questão da livre-arbítrio, free will, ao lado do determinismo, né? Em que parece que você tem um embate entre esses dois personagens, né? O Mobius, que vai acreditar no determinismo, né? No destino, e o Loki, é bom que até que é a mão que tem um símbolo mais Mercúrio, né? O Loki é um personagem mercurial, né? O Loki, ele vai acreditar em liberdade, em livre-arbítrio, né? Que é uma grande discussão filosófica. Então, por exemplo, um dos autores que eu mais gosto, William James, ele vai tratar dessa questão
como uma questão de inclinação, de traços de personalidade. Que aí faz sentido aqueles dois personagens, são dois indivíduos diferentes, debatendo isso, né? De um lado, você vai ter os racionalistas, que têm uma tendência a serem religiosos, e procurarem uma única resposta para as coisas, se afastarem dos fatos, estarem interessados em grandes abstrações, e eles não vão acreditar em liberdade, mas em determinismo. Em geral, eles têm uma postura dogmática, de procurar primeiro os princípios, de não fazer apelo ao futuro, de estarem preocupados sempre com o passado, o que ele vai chamar de tender-minded, né? De outro lado, você vai ter gente com uma tendência empirista, que aí não vão ter esse sentimento religioso, vão se preocupar com o futuro, vão se preocupar com os fatos, não vão se interessar tanto por abstrações, e vão acreditar na liberdade, no free will, né? No livre-arbítrio, né? E aí você tem esses dois personagens com inclinações distintas debatendo ali, né? É interessante também, porque em termos psicológicos, o Jung ele vai tratar de liberdade, né? Ele vai falar que a questão metafísica da existência ou não de livre-arbítrio não interessa psicologicamente, porém, em termos empíricos, nós somos tão livres quanto nós somos conscientes. A nossa liberdade empírica é diretamente proporcional ao nosso grau de consciência. Porque tudo aquilo do qual não somos conscientes, né, e deveríamos ser, nos escraviza e nos aparece como destino, né? E isso é um dado muito interessante, por quê? Porque à medida que a série vai progredindo, você vê um desenvolvimento da psicologia do Loki. Por exemplo, ele meio que explica a psicologia dele no começo, né? O fato dele posar de mal e tal é uma supercompensação para um sentimento de inferioridade, né? Um outro aspecto importante é que ele de fato possui sentimentos pelas pessoas que ele alega não ter. Então, no momento em que ele lê sobre a destruição de Asgard no Ragnarok, ele genuinamente se emociona. E ele está sozinho, né? E ele pode se emocionar ali. Assim, quando ele vê que as ações dele levam à morte da mãe adotiva dele. Um outro aspecto interessante é que a própria existência de variants, né, de variações desviantes daquilo que seria a linha temporal, é a prova da existência de livre-arbítrio. Algumas criaturas possuem livre-arbítrio a tal ponto de poderem escapar daquilo que foi pré-determinado por aqueles 3 Space Lizards, né, os 3 lagartos espaciais, como fala o Loki, né? Então, a própria existência ali do Loki é uma prova de que a tese do completo determinismo do destino, ela pelo menos possui exceções. Ela pode ser uma regra, mas ela possui várias exceções, então há criaturas que possuem livre-arbítrio e, portanto, precisam ser caçadas. Um outro aspecto bem interessante, fazer um parênteses, né? O que é o Ragnarok? Que é um ponto muito importante que os quadrinhos, né, o cinema consegue captar. O Ragnarok é o fim dos tempos. E o Loki é um dos caras que vai capitanear o Ragnarok no final dos tempos. O lobo vai devorar o sol, depois vai devorar Odin, e o Odin mata o lobo, e o próprio Loki morre, e Thor é morto em batalha e mata Jormungand, a serpente do mundo, e os deuses são derrotados. E eles sabem que vão ser derrotados. Então há um caráter trágico na mitologia nórdica, né? Eles estão criando um enorme exército de guerreiros, os mais valorosos guerreiros vão para o Valhalla para lutar no dia do juízo final e perder. Só que não vai participar do juízo final o Balder, que foi morto por Loki. E aí ele vai ressuscitar depois do Ragnarok e vai criar uma nova geração de deuses e de mortais, né? Ele vai renovar o ciclo, né? E o papel do Loki no Ragnarok é fundamental, né? Até porque ele é
pai das duas grandes bestas, né, que vão destruir Thor e Odin, né, que é o lobo Fenrir e a serpente do mundo Jormungand, né? Então, mas a grande questão é que eles sabem que eles vão morrer e eles não se importam com isso. A cultura viking era uma cultura profundamente determinista, acreditava profundamente no destino. Diferente do Loki da série, né, que não crê nisso, né? De qualquer sorte, você vai ter uma questão muito importante do propósito, né? Por quê? Porque a grande justificativa do Möbius é que, graças à organização e aos Timekeepers, ele possui um propósito, né? A questão do propósito, ela é, por exemplo, fundamental em psicologia junguiana, né? O fato de você ter é um propósito mesmo, é objetivo, mas objetivo é uma palavra que não dá conta, né? A grande questão é que os propósitos mais elevados na perspectiva do Jung, eles são propósitos individuais, não no sentido de um propósito individualista. A partir da minha vontade, de uma acrobacia da vontade, eu resolvo que eu quero fazer tal coisa e vou fazer isso. O Loki, na série, ele é alguém profundamente individualista. Em geral, pessoas muito individualistas não são adaptadas socialmente. E você vê que a psicologia do Loki é uma psicologia adleriana, né? É ele o tempo inteiro tentando se colocar acima dos demais, né? E é curioso, porque de fato ele não era adaptado à própria sociedade onde ele vivia, Asgard. Ele vivia causando problemas, ele vivia causando distúrbios. Apesar de que esses distúrbios que ele causava eram fundamentais para a evolução de Asgard. É daí que vem a lança de Odin, é daí que vem o Mjolnir, que é o martelo lá do Thor. A inadaptação do Loki é um fator de progresso, apesar dele se dar muito mal com isso, né? Como é colocado na série, ele é só uma ferramenta que acontece para que os outros fiquem melhores e para que venha a acontecer o Ragnarok. É por isso que no Agent of Asgard, como já aconteceu o Ragnarok, ele meio que está livre. E aí ele pode tentar se redimir dos crimes que ele cometeu. E mais, esse propósito, ele não é um propósito inventado pela razão. Ele é um propósito engendrado pelo inconsciente a partir das suas próprias inclinações e que é descoberto pela consciência, e em que a consciência agora, por um ato de vontade, por um confronto moral, aceita esse propósito e vai viver a partir disso. Nesse sentido, Jung é muito parecido com a noção clássica, né, expressa pelo Nietzsche na genealogia no primeiro livro que ele escreve, né, sobre a tragédia, em que liberdade é igual a destino, né? O que coloca a gente diante do enorme paradoxo que a série tenta o tempo inteiro apresentar, né? No momento em que você descobre o seu propósito e vive a partir desse propósito, das determinantes desse propósito e do destino que se desenrola a partir desse propósito, você é livre. Porque essa escolha foi tomada livremente, né? É extremamente paradoxal. E me parece que no caso do Möbius talvez não seja isso, né? Porque essa burocracia kafkiana impõe esse propósito. Seria mais ou menos como aquilo que Jung fala no Presente e Futuro, né? Ali claramente você vê uma substituição da razão individual, da sua capacidade de tomar decisões morais, ou seja, diante de duas possibilidades igualmente fortes, você se perguntar, fazendo um apelo ao futuro, quais serão as consequências de eu aceitar essa ou essa, né? Isso é um confronto moral. Em uma sociedade
autoritária, como parece ser o caso do que se desenrola ali na agência temporal, essa razão individual é substituída por uma razão de Estado, que lhe dá um propósito e lhe diz o que fazer. Porém, aí vem o truque, né? Essa razão de Estado, na verdade, é a razão individual de alguém que está por trás dessa burocracia. Porque a burocracia, o mercado, essas coisas são grandes anônimos, que escondem a ação individual de certos indivíduos. Só que eles acabam se identificando com a razão de Estado e se perdendo nisso, devido à inflação psíquica, né? O que é muito doido, né? Todo mundo se ferra nessa história. Tanto é que o Locke se toca instintivamente disso, né? Porque ele quer derrubar os Timekeepers e assumir a posição deles, né? E aí você tem todas essas questões como pano de fundo da história, né? Sobre a narrativa propriamente dita, né? Eu achei que dessa vez me deu a impressão no começo que eles não estavam apostando tanto na inteligência do telespectador, porque teve muito diálogos explicativos, mas foram muito orgânicos, como a cena, né, dele falando com o reloginho, ou como o cara perguntando, né, assim, o que é isso aqui? Aí ele explica. É muito orgânico, né? O roteiro é muito bem escrito nesse sentido. Mas, como o final tem uma série de reviravoltas, né? Apesar desses momentos, né, em que eles utilizam muito diálogos explicativos, né? Por mais que eles não ficam ruins, né? Eles são muito orgânicos, já que ele está aprendendo a ser alguém, é um agente, né? Já que ele precisa ter informações básicas, né? O final em que ele se confronta com a Lady Locke, né? E acaba a seguindo, né? É interessante. Além disso, é interessante o fato de que as detonações, né? E cada uma delas parece ter algum significado. Uma das bombas é detonada no Ego, que é aquele planeta vivo. Outra é detonada na sede lá da Polícia Intergaláctica, que prende o Peter Quill no primeiro filme dos Guardians of the Galaxy. Então tem vários locais significativos, né? Para internamente a própria lore, né? As próprias coisas, eventos do MCU. E obviamente, né? No próximo capítulo a gente vai ver um encontro entre os dois e provavelmente uma conversa entre os dois, né? Provavelmente o objetivo da Lady Locke não seja o mesmo do Locke, né? Simplesmente tomar o poder e assumir. Quando o quarteto se confronta com essa mesma burocracia e com o Möbius, ele simplesmente, a história é bem bobinha, não vale muito a pena não. Eles simplesmente conseguem criar um vírus nos computadores que faz com que a linha do tempo deles seja apagada dos arquivos. Então eles parem de encher o saco deles, né? Isso acho que dificilmente vai ser um recurso, porque é um recurso narrativo muito bobo, né? Muito bobo mesmo. Eu acho inclusive que o Möbius da série é muito mais interessante que o dos quadrinhos. O personagem dos quadrinhos é extremamente tedioso, né? É alguém que você esquece muito rapidamente. E não é o caso, né? Porque ali ele é colocado de fato como um homem que tem um propósito, né? Como alguém que quer pegar o bandido e que a vida dele é aquilo. Mas também surgem pequenos momentos de fratura, né? Ele segue quase que cegamente as três criaturas, os Timekeepers, que ele nunca viu na vida, né? E me dá muita impressão de que ao final toda aquela estrutura vai ser destruída para que volte a existir um multiverso, já que o nome do filme do Doutor Estranho é Multiverse of Madness, né? Multiverso da loucura, e parece ter a ver com o Loki e com a Scarlet Witch, a Feiticeira Escarlate, a Wanda Maximoff. Faz muito sentido que a Lady Locke consiga simplesmente explodir a Sacred Timeline, né, a linha do tempo sagrado,
e voltar a existir um multiverso como existia anteriormente, né? Ou talvez ainda exista, né? Porque, não sei se vocês notaram, mas a explicação que a mestra do Doutor Estranho dá para o Hulk quando ele vai tentar pegar a joia, né, na outra linha do tempo, é completamente diferente sobre as linhas do tempo da explicação que aparece dada pelo reloginho do episódio 1. Então tem uma contradição aí entre essas duas coisas, né? E muito provavelmente, se você pensar em romances de distopia, né, famosos como 1984, as narrativas criadas por regimes autoritários, altamente burocráticos, né, que massacram o indivíduo, elas são só isso. Narrativas convenientes para lhe convencer do que eles querem que você seja convencido, sem necessariamente isso ter alguma coisa a ver com a realidade em termos factuais, né? É uma narrativa, é puramente a narrativa mais conveniente para aquele governo autoritário, né? É muito interessante o desenvolvimento psicológico do Loki. E um outro tema muito bom que aparece é da relatividade do mal. Quando o Loki fala que não é um garotinho assustado, porque ele sabe que as pessoas boas não são o tempo todo boas e as pessoas más não são o tempo inteiro más, né? Essa questão da relatividade moral, que dá mais nuances, né, nas questões morais que aparecem, torna a série bem mais interessante e provavelmente aponta para questões mais sofisticadas serem exploradas, né? Para quem gosta de quadrinhos, né? Como eu disse, várias das coisas, da estética, o Loki como político, isso é tirado do Loki Agent of Asgard, né? Então, ler os quadrinhos talvez dê alguma dica para quem quiser fazer teorias mirabolantes acerca do que é que está acontecendo, do que provavelmente vai acontecer. Eu acho que assim como aconteceu com a Gamora, que a Gamora da outra timeline foi assimilada à timeline corrente do MCU, vai acontecer o mesmo com o Loki. Esse Loki em algum momento vai retornar e vai ser o Loki, vai substituir o Loki que está morto na timeline dos filmes, né? Porque eles não vão perder o Tom Hiddleston, né? Que tornou o Loki um personagem extremamente carismático. Um outro elemento interessante, mas eu acho que o vídeo já está ficando muito longo, é o fato de ele dizer que é um trickster, né? E um trickster é uma figura mitológica interessante. E depois eu vou fazer um vídeo só para explicar o que é um trickster, porque esse vídeo já está se estendendo muito. Mas é isso, moçada. Muito obrigado. Continue assistindo, a série é muito boa. A narrativa está muito, muito boa. E obrigado pelos 10 mil inscritos. Vamos agora, o objetivo são 20 mil inscritos. Vamos chegar lá. E é isso. Valeu. Curtam, compartilhem, ativem o sininho. All that jazz. Valeu, moçada. Obrigado. É nóis.